o número de refugiados está aumentando ao longo dos anos. No último relatório apresentado pelo Alto Comissariado da ONU para proteger os refugiados, já passam de 70 milhões. E por acaso, você sabe quais são os últimos dados desse último relatório? Você sabe qual é o país que mais recebe refugiados? E qual é o país que mais exporta, entre aspas, refugiados? Você sabe? Além disso, você sabe por acaso outros parâmetros sobre, por exemplo, qual o percentual de menores que participam dessa situação ultrajante? Se você não sabe, assista esse vídeo. Foi uma transmissão feita ao vivo para os bisu-alunos do cursinho Bisu de Porto Velho, Rondônia. Espero que você assista, aprenda e se prepare, porque isso é atualidade e pode cair no Enem. Valeu, acompanhe. Gente, olha só, que entendam. Esse tema é corriqueiro no Enem, tá? Ele costuma cair sazonalmente. Cai em 2006, cai em 2012. Então, por que não cair agora? Só que quando eu comento o termo refugiados, ele pode vir também na área de geografia, na área de imigrações. Então tem os dois quesitos, os dois pontos de vista, tá? Só para comentar, vocês estão vendo bem aqui essa GIF? Mostrando a bandeira da Síria, Estados Unidos e o Estado Islâmico bem aqui? Bem aqui, pronto. O GR é o Estado Islâmico, estão conseguindo ver? Sim. Perceberam aqui que a Síria está reclamando? Os Estados Unidos, isso aqui, gente, basicamente era um contexto do governo Barack Obama, tá? Os Estados Unidos era muito falho nesse quesito, ele não sabia como se posicionar. O governo Obama, no que se refere à política internacional, no que se refere ao combate ao terrorismo, foi muito falho. Tudo bem que mataram o Osama Bin Laden, mas foi muito ruim. Você pode ver que o próprio PC reclamando, para te bater aqui, ó. Aí vai lá e dá a arma para bater na Síria. Ah, meu Deus do céu. Tudo bem. E aqui estou vendo também uma GIF mostrando uma cena do filme O Pianista. A última grande crise migratória que ocorreu no mundo de refugiados foi durante a Segunda Guerra Mundial. Literalmente, é um caso que tem relevância. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a história dos refugiados. Vou comentar sobre a Segunda Guerra Mundial também, tá? Vamos passar adiante? Primeira coisa que tem que entender, gente. Qual é a diferença de refugiado para migrante? Eu trouxe aqui dois conceitos básicos, mas é lógico. Se é conceito, ele pode haver divergência de um autor para outro. Tem aqui, ó, refugiados. São aquelas pessoas que têm que deixar a sua casa, seu país, quase sempre por causa de guerras. Também pode ser por perseguição religiosa, racial ou política, ou por tragédias naturais. Nessas condições, as pessoas são obrigadas a deixar tudo para trás e reconstruir a vida em outros países. Na maioria das vezes, em uma forma bem difícil. Basicamente, isso aqui, gente, é o conceito do PNUD, que é o Alto Comissariado da ONU, que se refere aos refugiados. Quando eu falei sobre que esse tema é corriqueiro no Enem, ele costuma cair como migrações, tá aqui, ó, migrantes. Tanto que pode ser emigração como imigração. E aqui também tem a questão conceitual da palavra migrantes, ou migrante, que é uma palavra que chega no português através do princípio latino immigrans, que é formado em mais migro. Você sabe qual é a diferença de imigrante para emigrante? Alguém sabe dar essa diferenciação? Imigrante é quem entra, emigrante é quem sai. Isso. No caso do Brasil, os imigrantes são aqueles que estão adentrando no Brasil. E já caiu a questão do Enem, vou mostrar daqui a pouco com vocês, justamente sobre a questão dos haitianos e os bolivianos. E agora, recentemente, tem, em grande quantidade, os venezuelanos também, né? E é esse que é o ponto interessante. Pode vir alguma questão de atualidades associando a questão da nova migração para o Brasil de refugiados. E vocês devem lembrar, eu acho que vão lembrar disso. Na última Olimpíada, em 2016, no Rio de Janeiro, além das delegações das nações pátrias que foram representadas, quase 200 nações, apareceu um grupo de atletas de refugiados. Não tinha uma nação pátria, uma nação própria. Não sei se vocês lembram disso. Foi a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos que apareceu um grupo de refugiados. Povo sem nação matriz. Tá bom? Ó, entenda. O que é refugiados? São aquelas pessoas que saem de suas nações por diversos fatores. Mas não é porque eles querem. É que eles são obrigados a sair de suas nações pátrias. Seja ela como está escrito ali no conselho de perseguição religiosa, racial, política, tragédias naturais, pode acontecer, obviamente. E, no caso dos imigrantes, eles são basicamente por interesses particulares. Eles estão indo procurando algo melhor, algo diferente, tá bom? E só para dar um exemplo, quando está falando sobre migrações e refugiados, o país que mais recebe imigrantes no mundo, é justamente os Estados Unidos. Porque quando eu estou falando aqui que imigrantes se refere a pessoas que estão buscando algo melhor para a sua vida, algo que querem
melhorar sua condição social e econômica, basicamente econômica, o país mais rico do mundo, obviamente, é o país que mais atrai imigrantes. Vocês concordam comigo? É um ponto de vista bem prático. Imigrantes são as pessoas que buscam algo melhor para a sua vida. Já os refugiados é porque realmente estão tentando sobreviver. É uma questão de sobrevivência, de existência, literalmente. Tá bom? É uma clara distinção. Como eu falei para vocês, refugiado tem praticamente que não caiu no Enem, mas migração já caiu várias vezes. Mas são temas bem parecidos. Se entendo, quando eu falei sobre a Segunda Guerra Mundial, gente, o último grande processo migratório foi durante a Segunda Grande Guerra Mundial, onde populações de diversas nações, basicamente europeias, elas foram expulsas das terras, tiveram que buscar algo melhor para poder sobreviver. Teve os judeus nos Estados Unidos, indo para os Estados Unidos, na Alemanha, judeus na Itália, tivemos também búlgaros, gregos, nós tivemos franceses buscando refúgio em Portugal, propriamente na Espanha. Então teve vários deslocamentos. Segundo a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados de 51, a Segunda Grande Guerra Mundial, para quem não lembra a data, que não é necessário cobrar realmente saber, foi em 1945, foi pós-Segunda Guerra Mundial. Se refere ao refúgio por ser solicitado por indivíduos que, temendo ser perseguidos por motivo de raça, isso aqui basicamente de novo é o que nós chamamos de Declaração de Genebra de 51, tá? Pode ver que é muito parecido com o texto que eu citei anteriormente, com o conceito de refugiados, por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupos sociais ou opiniões políticas, desde os países onde nasceram, países ou nações, tá? Ou região, ou viviam para viver em outra nação ou receio regressar, porque eles têm medo de voltar para o seu país de origem, literalmente. E aqui nós temos o símbolo da Nações Unidas, do Alto Comissariado para o campo de refugiados, para a proteção de refugiados. Isso aqui, para quem está conseguindo visualizar, só esse símbolo vermelho aqui, gente, esses três símbolos, a cruz vermelha, o crescente vermelho e o diamante vermelho. Acho que vocês mal conhecem essa simbologia. Se refere a organismos internacionais de proteção e assistência médica. A cruz vermelha é basicamente para os cristãos, o crescente vermelho é para os islâmicos, e o diamante vermelho, que é esse bem aqui, que ele é muito recente, tem criação somente de 3 anos. É a organização internacional, vamos chamar de ONG, né? Que se refere à assistência médica para os judeus, tá? Isso aqui é dos judeus. Se refere às suas religiões. Tanto que aqui é um símbolo cristão, um símbolo muçulmano e um símbolo judeu. E eu quero dar uma ressalva nessa simbologia aqui, ó. É justamente a Convenção de Genebra de 1951, que protege justamente os refugiados no planeta. Vocês conseguem perceber aqui que tem uma família, basicamente, se conseguirem visualizar aqui, ó, tem um senhor, uma senhora e 2 crianças. Esse símbolo, gente, é de 1951. Quer dizer, tem basicamente 70 anos. 70 anos? Acho que é 70 anos. Eu sou ruim de matemática, mas deve ser 70 anos mesmo. E consegue visualizar que tem 2 crianças aqui? Um garotinho e uma criança aqui, ó, andando a pé? Isso já é um dado daquela época e ainda se mantém na atualidade. Metade dos refugiados no planeta são crianças. São menores de 18 anos. Metade. É um número exorbitante, não consegue imaginar. Tanto que aqui ainda fala, continuando, ó, outras 41,3 milhões de pessoas tiveram que se deslocar dentro de seus próprios países. Além desses 2 grupos, refugiados e deslocamentos internos, o Alto Comissariado para a Proteção dos Refugiados, está aqui, o ACNUR, contabiliza o total de pessoas que solicitaram refúgio após deixar seus países de origem, passando a receber proteção internacional, enquanto esperam que seus pedidos sejam analisados e respondidos. E, gente, um detalhe. A Declaração de Genebra de 51, ela já foi renovada durante várias décadas. E em nenhum momento vocês conseguiram perceber que está falando sobre questão de saúde. Em outras palavras, isso aqui vai ser atualizado porque, de acordo com a Declaração de Genebra, de acordo com o Alto Comissariado para a Proteção dos Refugiados no planeta, não há a prerrogativa no que se refere ao combate de pandemia. Atualmente, nós vivemos um processo migratório onde entra um novo agregado, um novo motivador para que haja esse processo migratório de refugiados. A fuga no que se refere à questão de pandemias. Certamente vai ser atualizada essa terminologia. Ainda não foi. Não foi. Alguém vai se perguntar, mas professor, mas tem países que estão se fechando literalmente. Gente, os países estão se fechando, mas já estão se reabrindo.
Então, se você está tentando buscar, e quando se fala em deslocamento, não é só deslocamento de uma nação para outra, pode ser interno, aqui, ó, deslocamentos internos. Vocês sabem, por exemplo, que nesse momento nós temos uma capital brasileira que decretou lockdown, fechou completamente. E certamente essa semana uma outra capital também vai declarar isso. Estou me referindo respectivamente a São Luís, no Maranhão, e Belém do Pará. Para quem não está sabendo, atualidades, a primeira capital nacional brasileira a decretar lockdown, fechamento total, justamente é a cidade de São Luís, no Maranhão, tá? E olha só, para poder comparar, vamos analisar os últimos dados. Aliás, para quem não sabe, todo dia 19 de junho é o Dia Internacional do Refugiado, de acordo com a Convenção de Genebra, tá? 19 de junho. Então, todo dia 19 de junho existe o relatório anual da Acnut, que é o Alto Comissariado, né, para os refugiados, que é um órgão agregado à ONU. Esse último relatório, de 2019, ele dizia o seguinte alarmante: o total de pessoas deslocadas no mundo já passa de 70 milhões. É o maior número já registrado, maior que a própria Segunda Guerra Mundial. Superior à Segunda Guerra Mundial. E essa matéria é do jornal Portal G1, vocês estão conseguindo visualizar, imagino. Até aqui, ó, 19 de junho de 2019. Ainda vem aqui, ó. Desse total, quase 26 milhões são considerados refugiados pelos padrões do Acnur. Síria e Venezuela são os pontos de preocupação da agência. E isso para 2018, tá, gente? Temos sempre dados do ano anterior. Então são dados de 2018. E pedidos de refúgio no Brasil dobraram em um ano. E é lógico que vocês sabem que no que se refere ao Brasil, nesse ano de 2018 e 2019 também não vai ser diferente, o grande incremento de refugiados se refere à nação Venezuela. Isso é óbvio, é fato. Agora, analisando os últimos dados desse relatório de 2019. Lembrando que o parâmetro é 2018. Não temos ainda dados de 2019. Não foi lançado. Vocês vão acompanhar comigo. E quando for lançado, até põe no grupo para vocês. Aliás, por falar em grupo, eu divulguei hoje no grupo de WhatsApp de História o slide referente ao conteúdo sobre Roma Antiga. Nas 3 fases, tanto monarquia, república e império, tá? Já está divulgado lá, é só baixar e estudar. Tá legal? Pode acompanhar. Pois sim, quando for em junho, mês que vem, quando o Acnut lançar esse novo relatório referente a 2019, vamos compartilhar e poder comentar, tá bom? Eu só estou comentando esse tema agora porque justamente foi o tema escolhido para vocês estudarem na semana passada, pelo portal dos Farias Brito, tá bom? Vamos analisar o último relatório? Vamos lá. Relembrando, são mais de 70 milhões de refugiados. 70 milhões. Vocês podem perceber aqui, ó, um grande incremento. E sendo que, desses deslocamentos, mais da metade são internos. É dentro da própria nação. Você vê no caso da Síria, tem pessoas que migram dentro do próprio território. No caso do Brasil, não há essa situação de refugiados internamente. Mas lá dentro de alguns países, como por exemplo, Venezuela, a própria... Gente, eu trabalho na fiscalização e apareceu um senhor colombiano, dizendo que ele é refugiado colombiano, pedindo abrigo à nossa equipe de fiscalização. E aí encaminhamos para o órgão competente. Mas Colômbia também tem situação de refugiado. O Brasil tem. Só para dar exemplo. Você vai dizer, não, mas o Brasil não tem nenhum refugiado. O Brasil não tem esse problema. É lógico que tem, gente. Vocês sabem qual é o nome do deputado federal reeleito no estado do Rio de Janeiro, deputado federal, que é classificado como refugiado político? Alguém sabe dizer? Isso é atualidade, gente. Quem é? Vocês conhecem ele, com certeza. Vocês não sabem, não? É sério mesmo? Posso falar? Pode. Jean Willis, participante do programa global Big Brother. Aparentemente, até onde eu saiba, ele está na Alemanha. Ele é classificado como refugiado político. Ele saiu do Brasil, mesmo sendo reeleito e tendo tal da imunidade parlamentar, ele abandonou o Brasil. Na sua alegação, ele fala que está sendo perseguido politicamente falando. Para quem não sabe, o Brasil tem sim refugiados. Parece estranho, mas tem, tá? Existe mesmo. Continuando. 41 milhões, basicamente, são de deslocamentos internos. E no continente africano isso é muito comum. Dentro de uma mesma localidade, Sudão, por exemplo, Sudão do Sul, existem pessoas deslocando. A Etiópia. Por falar em deslocamento interno no continente africano, vocês devem saber que o atual Prêmio Nobel da Paz, entregue ano passado, foi justamente para o embaixador da Etiópia, no que se refere ao conflito com a Eritreia. No que se refere ao conflito numa guerra local entre duas nações pobres do continente africano.
É um nome bem... Amar. Tem que lembrar o nome dele, é um nome bem diferente. Amar alguma coisa. Mas se refere justamente a deslocamentos internos no continente africano. Outro ponto interessante aqui. Quase 26 milhões desses refugiados são refugiados. Agora sim, refugiados mesmo, estão fugindo de uma nação para outra. E, gente, um detalhe. Um número muito baixo de solicitação de refúgio. Porque a grande maioria desses refugiados, eles querem voltar para o seu país de origem. A grande maioria. Eles não querem morar em outra nação. Eles querem morar no país de origem deles. Isso é um ponto bem interessante. A gente tem a imagem, a ideia, eu acho que vocês devem ter esse entendimento também, que quando uma pessoa abandona o seu país de origem, ele quer viver num novo país, que em teoria é melhor para ele. Mas a grande maioria dos refugiados no mundo, eles não pedem refúgio. Eles querem, na verdade, voltar para a sua nação de origem. Você pode perceber aqui, ó, de 70 milhões, quase 71 milhões, só 3 milhões e meio solicitaram refúgio. Estranho, né? Nós temos um entendimento diferente. A gente costuma imaginar que esses refugiados eles querem ficar no país novo. Não é isso que a gente costuma imaginar? Na verdade, é um entendimento errôneo nosso. Outros dados desse mesmo relatório. 80% dos refugiados vivem em países vizinhos. Os deslocamentos, basicamente, são de um país de uma nação para outra. Acabamos de falar aqui que em 2018, 2019, o grande incremento de refugiados para o Brasil é o de um país fronteiriço ao Brasil. Como vocês sabem, Venezuela. Agora, os venezuelanos estão fugindo muito para o Brasil, obviamente. Para a Colômbia, para a Guiana, que é vizinha deles. E, com certeza, para outras nações próximas. Agora, é fácil de entender isso. Como é que você vai conseguir passar de uma nação para outra se deslocando, caminhando? É muito complexo. Agora, o deslocamento não é só por caminhar, por via territorial, caminhando. Também há outros meios de transporte, né? Mas basicamente é andando. E aqui, ó, outro dado interessante do Acnur. 3,9 milhões são apátridas, quer dizer, eles não sabem exatamente qual é a nação que eles vivem. Vocês devem saber que entre as nações mais recentes, mais jovens do Brasil, acabei de falar aqui, é o Sudão do Sul, que é uma fragmentação do Sudão, que fica ao sul do Egito. Então, algumas pessoas não sabem nem exatamente de que nação eles são. A questão do deslocamento. Vocês sabem, por exemplo, já comentei isso com vocês aqui, alguém já até fez comentário a respeito. Nós temos nações que nem são nações. Povos que não têm nação própria. Como, por exemplo, os curdos lá entre a Síria, a Turquia, a Jordânia. E a Acnur, ela fala que ela tem 16 mil funcionários, tal. Isso aqui não é tão interessante. Outro ponto interessante. Isso aqui é legal. Quais são os países que promovem o maior fluxo de migração no mundo? Gente, dados de 2018. Isso aqui vai ser atualizado. E, em primeiro lugar, como todo mundo poderia imaginar, é lógico, acho que todo mundo sabe disso, é a Síria. Guerra civil desde 2011. São quase 7 milhões de sírios que estão fora de sua pátria. O Afeganistão também. O Afeganistão está em crise há 2 décadas praticamente, para não dizer 3 décadas, porque desde quando ocorreu a guerra do Afeganistão em 1979, 1980, com a União Soviética, e o apoio do governo norte-americano aos rebeldes locais, o Afeganistão vive em guerra mesmo, literalmente. E o Sudão do Sul está aqui, ó, acabei de falar aqui, Sudão do Sul. E é lógico que bem aqui abaixo vocês estão conseguindo visualizar, eu imagino que estão visualizando, a Venezuela. O maior número de novas solicitações de refúgio em 2018 foi dos venezuelanos. Vocês percebam que parte dos venezuelanos não quer mais voltar para o seu país de origem. Eles querem ficar em um país que lhes seja melhores condições favoráveis. E o Brasil não foge à regra. O Brasil é um país atrativo. Na América Latina, América do Sul, melhor dizendo, na América do Sul, o país que mais agrega imigrantes, vocês conseguem mais, refugiados, melhor dizendo, é justamente o Brasil, obviamente. E aqui na comenta, ó, só temos 92 mil reassentados, muito pouco. Muitos estão totalmente perdidos. 134 nações fazem parte do Acnur, né? E um detalhe, você deve estar se perguntando, se 57%, a maioria dos refugiados advém desses 3 países, Síria, Afeganistão e Sudão do Sul, são dados, isso aqui pode ser usado numa redação tranquilamente. Quais são os países que mais recebem refugiados? Alguém se atreve a falar? Vou só clicar aqui e vai aparecer o país que mais recebe refugiados. Acho que essa é uma surpresa para vocês. Você tinha dito os Estados Unidos, mas eu acho que a Alemanha também é um forte atrativo. Não, olha que interessante.
Os Estados Unidos é o país que mais recebe migrantes, imigrantes. Refugiados é diferente. Ah, é verdade, verdade, é Olha, verdade. olha. Falei errado. Calma, é por isso Verdade, é verdade. que a gente está trocando ideias aqui. O país que mais agrega imigração são os Estados Unidos. É um país formado de imigrantes. Não tem lógica, não tem como não aceitar. Vocês sabem disso com certeza. O ex-presidente Barack Obama, o pai dele era nigeriano. E a mãe dele era havaiana. Havaí é Estados Unidos, tudo bem, concordo com você. Você deve estar pensando isso. Mas boa parte da população deles são de imigrantes, literalmente. Vamos logo mostrar aqui? O país que mais recebe, de acordo com o Acnur, o país que mais recebe imigrantes no mundo, refugiados no mundo é Turquia. É por causa da localização espacial, gente. Eu acabei de comentar aqui sobre a questão de que eles migram, ou, melhor dizendo, se refugiam, buscam refúgio em países vizinhos. E a Turquia é uma grande rota de passagem lá do Oriente Médio para a região da Europa. Logo na sequência, o Paquistão. Olha só, o Paquistão, gente, faz fronteira com o Afeganistão. Então, questão de proximidade, literalmente. Uganda, Sudão, também recebe muitos, por causa são países vizinhos que recebem situação. E eu até recomendo que puder assistir filmes como, por exemplo, aquele filme chamado O Menino que Descobriu o Vento. Tem um filme que eu assisti recentemente na HBO chamado Os 12 Heróis. 12 Heróis. Fala logo uma situação real que ocorreu logo após o atentado do 11 de setembro, bem interessante. Para as meninas que vão logo querer assistir esse filme dos heróis, é protagonizado pelo ator que fez o Thor, tá? É um filme bom, bem interessante. Mas é um filme de guerra, tá? É de guerra, é muito bom. E a Alemanha, você que falou Alemanha, não sei quem que tá falando aí, a Alemanha tá aqui, ó. Recebem realmente muitos refugiados. E ó, ele até faz um cálculo aqui, ó. 37 mil pessoas por dia são forçadas a fugir de casa. Em média, 37 mil. É um número que até é difícil de imaginar. 37 mil é um número muito superior a muitas cidades aqui do estado de Rondônia. Se a gente for analisar com calma. É um número difícil de imaginar. Tá bom? Lembrando, o país que mais recebe imigrantes no mundo, Estados Unidos. O país que mais recebe refugiados, Turquia. Tá bom? Esse é um ponto que a gente pode acabar se confundindo. Aí, por isso que eu estou mostrando esses dados aqui. Para a gente, claro, diferenciar bem essa situação. Outros dados, de novo, do Acnur. De novo, ele fala aqui, só em 2018, mais de 70 milhões foram deslocados, né? E sinceramente, tem problema de perseguição, violências no que se refere a direitos humanos. E eu estou citando o novo relatório do Acnur, que vai ser lançado agora, mês que vem, em junho, vai entrar a questão da crise migratória referente associada à questão do Covid-19. Sem sombra de dúvida. É um fator a mais, um fator que ainda não foi abordado e comentado ainda pelo Acnur. Outro ponto interessante, é o que eu acabei de comentar com vocês. Basicamente, 50% da população refugiada são de menores. É o número que a gente consegue imaginar, é um número assim exorbitante. Aí você pensa comigo, mais 70 milhões, então são 35 milhões no mínimo de crianças fora de seu país de origem. E, gente, nessa aula de hoje, nessa exposição de hoje, existem muitos, mas muitos vídeos pesados. Teve o caso daquele menino que morreu afogado, que o pai não conseguiu salvar e encontraram o corpo dele à margem de uma praia na Grécia. É uma imagem forte. Tem imagem de bombardeios, onde parece um garoto dentro de uma ambulância, todo sujo, ensanguentado. Dá pra ver que ele está em estado de choque. Ele é um refugiado referente à guerra civil na Síria. Assim, tem muitas cenas fortes. E como eu não sou aqui nenhum sensibilizador nessa ideia de causar transtorno às imagens, mas se você for pesquisar, tem muitas cenas fortes mesmo referente à crise migratória e de refugiados no mundo. Muito mesmo. Só falando somente de dados. Somente dados, tá? Outros dados interessantes. 4 de 5 refugiados migram para o país vizinho. Acabei de comentar isso com vocês. Eles buscam países mais próximos, por causa da localização. É óbvio isso aqui. Outro ponto interessante. As principais motivações são 3, basicamente, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas, no que se refere a migrações, refugiados. Raça, religião e nacionalidade. Opiniões políticas, ela vem em quarto fator. É o quarto fator. Principalmente a questão da raça, a questão da etnia. O engraçado é que ele põe raça, o Acnur põe raça, mas existe uma raça humana, só existe uma. Seria problemas de etnias, etnológicas. Esse seria o tema adequado. O Brasil, como é que está a situação de refugiados no Brasil? Até 2017, o Brasil tinha só 33 mil pedidos de refugiados. E, sendo desses 17 mil, olha só,
metade basicamente metade, são de venezuelanos e um pouco de cubanos. Boa parte desses cubanos aqui, vocês conseguem imaginar de onde vêm esses cubanos, né, gente? São médicos. É o projeto que foi instituído pelo governo da ex-presidente Dilma, que foi mantido durante algum tempo. É o programa Mais Médicos. Justamente aqui, ó. Muitos cubanos pediram refúgio ao Brasil. Literalmente. E aqui eles entram como categoria de perseguição política, tá? Literalmente. E em seguida vieram os haitianos, angolanos, chineses, senegaleses, sírios, nigerianos e outras nacionalidades. Mas em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, venezuelanos. É óbvio. E vai aumentar ainda mais quando tiver os novos dados do mês que vem. Agora, de 2010 para 2015, eu trouxe um infográfico bem fácil de compreender aqui, ó. O Brasil recebeu um aumento no percentual de imigrações para o Brasil, solicitação de refugiados. Justamente aqui, ó, 713 mil, o que já é um número superior. O dado interessante que eu já falei daqui a pouco, o Brasil não é o país que mais tem pedido de refúgio na América do Sul, tá não? Ele até 2015 era, mudou recentemente. Aqui, ó, 70% dos movimentos migratórios são intrarregionais, quer dizer, são dentro da própria América do Sul. Aí tem bolivianos para o Brasil, venezuelanos, os haitianos, que é muito próximo daqui. Aí tem brasileiros vindo para a Bolívia. Vocês sabem, por exemplo, que tem muitos brasileiros estudando na Bolívia, por exemplo, no Paraguai. São tratados como imigrantes, é óbvio. E está aqui hoje também sobre os dados. Nos dados de 2010 a 2015, o país sul-americano que mais recebeu imigrantes foi justamente a Argentina. O Brasil vai superar com os novos dados que vão ser trazidos agora no mês que vem. Mas a Argentina é o país que mais agregava estrangeiros na América do Sul. Alguém deve estar se perguntando, professor, e a Venezuela? O que a Venezuela está fazendo bem aqui em segundo lugar? Não é esse o pensamento de algumas pessoas aí? De 2010 a 2015 esses dados, tá? Não são de 2019, nem 2018. A Venezuela, gente, até essa época, 2015, 2016, era um país, os primeiros anos dessa década, era um país que atraía gente. É um país que tinha muita fartura, muita riqueza. Eu já até passei para vocês vídeos mostrando como era a Venezuela. Acho que vocês já devem ter visualizado isso aí. A Venezuela era um país riquíssimo. Só que, infelizmente, está quebrada. Chegando ao ponto do presidente da Venezuela, mês passado, pedir ajuda ao Papa para ajudá-las economicamente no que se refere ao combate até do coronavírus. Percentualmente falando, a receptividade do Brasil, percentualmente falando, é muito baixa, 0,3%. Agora, Argentina e Venezuela, 5% da população são de estrangeiros, literalmente. E você percebe realmente... Opa, pode perguntar, quem estiver participando pode perguntar. O Brasil é um país que, queira ou não, recebe estrangeiro, recebe mesmo. Aumentou muito recentemente, nesses últimos anos. Mas nos primeiros anos dessa década, o país sul-americano que mais recebia estrangeiros era a Argentina. É até de surpreender, alguns ficam até impressionados. Vamos passar adiante? Olha só, gente. Quais são os temas que a gente pode relacionar com crise migratória? Migratória ou refugiados. A história. Você pode, por acaso, usar a história como fator para poder gerar essa migração? É óbvio, gente. Desde a época da pré-história, o homem vive migrando, passando de uma região para outra, buscando melhores condições de vida. O continente oficialmente de onde surgiu o ser humano é o continente africano. E de lá ele vai ocupar o continente europeu, a Ásia, que juntos eles fazem o que nós chamamos de velho continente, vão chegar à América do Sul, vão chegar à Oceania e vão povoar o planeta. Então, querendo ou não, o ser humano é um ser que vive buscando algo melhor, buscando o processo migratório. Seja ele por fins pessoais, que ele quer uma condição melhor, ou uma questão de sobrevivência, como eu havia comentado, que é a diferenciação de refugiado para imigrante. Agora, isso aqui é na pré-história. Isso aqui serve como referência para você fazer uma questão discursiva, falando sobre o processo migratório, falando sobre o processo de refugiados. Agora, não foi só na pré-história, não. Vamos dar um outro exemplo aqui mais fácil, que você deve compreender mais facilmente. Você consegue visualizar aqui essas setas nas cores? Na cor azul, se refere ao processo migratório do século XVI ao XIX. E basicamente são europeus vindo para o Novo Mundo, vindo para a América, seja para colonizar a América do Norte, a América Central e a América do Sul. É óbvio, eles vêm para ocupar essa região, porque buscam melhores condições de vida. Ou vocês acham que eles vinham para a América porque eles achavam bonita a América do Sul, ou achavam bonita a América do Norte?
E muitos vieram até como refugiados. Vocês vão ouvir falar comigo sobre a colonização da América do Norte. Não sei se a professora Gi já falou com vocês, que muitos vieram como refugiados religiosos. O processo de colonização da América do Norte, em parte, ela se refere aos anglicanos que vão perseguir, por exemplo, o que nós chamamos de calvinistas. E esses calvinistas vão fundar o que nós chamamos de 13 colônias, que vão dar origem, posteriormente, ao que nós chamamos de Estados Unidos da América. Então nós tivemos já refugiados nessa época, sim, lógico. Na cor marrom, vocês estão conseguindo ver aqui, ó, marrom, ó, é a África. Eles vieram escravizados, né? Foram capturados, presos e trazidos à força, compulsoriamente para o continente americano. É as correntes migratórias de escravos africanos, século XVIII a XIX. Está aqui, ó, justamente. As correntes migratórias do século XIX, daqui, ó, 1830 a 1939, se refere ao que nós chamamos de europeização do mundo. Vocês devem ter lembrado que já comentei isso com vocês. Agora vai começar a passar a ideia de processo civilizatório. Eles, os europeus, vão ter que levar o modelo civilizatório para o novíssimo mundo, que é a Austrália, para a África, para a própria Ásia. Vão, na verdade, levar o que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo para esses continentes, o africano e o asiático. Vão chegar, por exemplo, os europeus a fazer a partilha do continente africano. E corrente migratória já depois de 45. E pode perceber que a grande processo migratório nessas setas vermelhas, basicamente, estão indo para o continente europeu, buscando condições de vida melhor. E também tem para o continente norte-americano, ou os Estados Unidos. Pode perceber que tem aqui, ó. E, sinceramente, o grande fluxo se refere a essa região aqui, ó, a Europa, pós-45, pós-Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Entendo, faz parte da história do ser humano buscando melhores condições de vida, ou sobrevivência, como queiram. E não é só isso não é só história. Você pode falar da globalização. Por que atualmente tem tanto refugiado no mundo? Gente, com as telecomunicações, com os meios de transporte tão aprimorados, é muito mais fácil fazer deslocamento, seja de barco, seja... E um detalhe de comunicação, quando você vê com as redes sociais, você ouve falar, por exemplo, que tem um país vizinho que tem grandes oportunidades. Então, muitas pessoas migram para aquela região. É um processo de globalização que ajuda ou influencia as pessoas a migrarem de uma região para outra. Isso é muito comum. Vamos passar para cá. Como eu havia comentado, o Enem já cobrou, e vou falar daqui a pouco sobre questões de vestibulares, até de concurso público, sobre a questão dos refugiados. O Enem já cobrou em 2012 como tema da redação, sobre o processo imigratório para o Brasil. Em vez da palavra imigratório, pode vir uma questão a palavra refugiados para o Brasil no século XXI? Vocês acham que por acaso não pode vir? E eles falam aqui, ó, ao desembarcar no Brasil, os imigrantes trouxeram muito mais do que anseios ou refazer suas vidas trabalhando nas lavouras de café e início da indústria paulista. Gente, vocês devem estar vendo com a professora Gia, não sei se já chegaram nesse ponto, sobre a imigração europeia para o Brasil no século XIX. E muitos vieram para cá, italianos, alemães. Vocês já viram isso com a professora Gia? Século XIX, imigração europeia para o Brasil. A ideia de clarear o povo brasileiro. Ela já chegou nesse ponto com vocês? Alguém pode me dizer, por favor? Ainda não. Não chegou, tá certo. Mas ela vai chegar já já. No que se refere ao ciclo cafeeiro, no século XIX no Brasil, região do Vale do Paraíba, Oeste Paulista, ela vai comentar isso com vocês. A ideia de deslocamentos de muitos europeus, principalmente italianos e alemães, porque está tendo crise naqueles seus países respectivos. É o que se refere à unificação italiana e alemã. Estão fugindo de guerras. E o governo brasileiro, Dom Pedro II, na época era o nosso imperador, ele propunha a ideia de entrega de terras para eles. Foram lesados. Mas continuando, o Brasil é de certa forma formado por imigrantes e por refugiados também. É óbvio. Eu estou falando de italianos e alemães. E não só eles. Japoneses também. Tem uma comunidade japonesa no Brasil enorme. O país que mais tem japoneses fora do seu país de origem é o Brasil. No mundo. Vamos lá. Aqui nós temos, na mesma questão, tá? Eu fragmentei. Eu dividi a tela para poder visualizar. Ela fala sobre a questão da invasão. Fala invasão de imigrantes haitianos que estão fugindo de uma... Além de guerra civil também, mas principalmente por causa de um tremor de terra que teve em 2010, que arrasou o país. E muitos vieram. Uma pergunta básica, por que os haitianos vieram para o Brasil, gente? Por que não foram para os Estados Unidos? Não foram para o México? Vamos ver se alguém sabe me responder essa. O terremoto foi em 2010, tá? Por que muitos haitianos vieram para o Brasil? Alguém sabe dizer isso? É até uma particularidade, uma peculiaridade.
Por conta da secretária da ONU que trabalhava lá, que era brasileira, não sei, que ela fazia os projetos lá. A Arnes, família Arnes. Dom Zilda, Zilda Arnes. Sabe o que é legal? Não é bem por causa dela. Ela pode ser uma influência, mas não é bem ela. É que quando houve a ideia da ONU de reconstruir o Haiti, o Brasil é que vai mandar tropas, os boinas azuis, para poder reconstruir o Haiti. E os soldados brasileiros começaram a passar a ideia de que o Brasil é um país receptivo, um país rico, capaz de receber turistas. E muitos haitianos começaram a vir para o Brasil por causa dessa propaganda positiva dos brasileiros que lá estavam. O Brasil ajudou a reconstrução do Haiti, literalmente. E eles vieram para cá, para o Brasil. Foi a questão da pacificação do Brasil que foi para aquela região. Assim como teve a questão de Timor-Leste. Aliás, eu até faço propaganda aqui de um filme. Quem puder assistir, acho que alguns já devem ter assistido. O filme foi lançado recentemente, chamado Sérgio. Se refere a Sérgio Vieira de Mello, brasileiro que ajudou a questão de refugiados e pacificação. Oi? Pode falar. Ah, não, foi sem querer, mas eu assisti esse filme domingo, muito bom. Pronto, muito bom mesmo. Até com o... Meu Deus do céu, aquele ator brasileiro. Wagner Moura. Isso, Wagner Moura, obrigado. Isso mesmo, Wagner Moura. E ele mostra que ele, em detalhe, porque para que vocês não saibam, o Sérgio Vieira de Mello, ele era cotado para ser o futuro secretário-geral da ONU. Futuro secretário-geral. Na época era o... Meu Deus, era do Cone ganês. alguma coisa. Kofi Annan, o ganês Kofi Annan. Era ele o secretário-geral. E ele estava sendo muito cotado. Só que acabou vindo a falecer no primeiro atentado terrorista. Eu já falei isso para vocês. Atentado terrorista, falei já. No primeiro atentado terrorista que a ONU sofreu. Primeira vez que sofreu. Foi lá em Bagdá e o brasileiro veio a falecer. Mas continuando. O Brasil ajudou a propaganda positiva. Tanto que você deve lembrar disso. Em 2000... Foi 2013. A seleção... Não, foi antes. Em 2011, a seleção brasileira de futebol foi jogar, fazer um amistoso contra a seleção do Haiti. Foi jogar lá. Até o Ronaldo Fenômeno. O Fenômeno foi jogar. Quem mais? A seleção brasileira foi jogar lá no Haiti. Tá, vamos passar isso aqui adiante. Além do Haiti, ele fala sobre a questão dos bolivianos. A grande quantidade de bolivianos que trabalham nas indústrias irregulares de regiões metropolitanas como São Paulo. E aqui fala, ó. Imigrantes bolivianos, pelo último censo, formam mais de 3 milhões da população aproximadamente que vive no Brasil, basicamente na região de São Paulo. E aqui ele pede para você fazer um texto. Gente, esse aqui foi o tema da redação do Enem 2012. Para vocês verem que esse tema não é tão difícil de ser cobrado. Eu vou já mostrar uma outra questão. Vai já acabar o tema, meu Deus do céu. Passa rápido. Eu agora estou olhando o relógio. Em 2006, o Enem já cobrou sobre esse tema, tá? Então não é muito difícil, como eu falei, cobrou em 2006, cobrou em 2012, pode vir agora novamente. Só que como termo refugiado, em vez de imigrantes. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, tá aqui, ó. Enem 2006. Não sei se alguém já fez essa questão, já resolveu. Ela fala sobre tendências de migrações internacionais. O relatório anual da OCDE, e que o Brasil está sendo convidado agora para participar da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Revela transformações na origem de textos migratórios. Observa-se o aumento das migrações de chineses, filipinos, russos e ucranianos. É a guerra civil na Ucrânia, que teve há alguns anos atrás. Com destino aos países membros da OCDE. São países mais ricos, tá? Tá aqui os membros da OCDE, olha aqui, ó. Canadá, Estados Unidos, basicamente toda a Europa, né? Até mesmo aqui um pouco a Turquia, a Austrália. Bem que vocês estão vendo que é o Japão, não sei se conseguem visualizar, mas é o Japão também aqui. E o Brasil está sendo convidado para participar da OCDE. E cadê? Aqui o OCDE. Também foi registrado um aumento de fluxos migratórios provenientes da América Latina. Lógico, principalmente da América Central, que busca melhores condições de vida aqui, nos Estados Unidos, passando pelo... Olha que o México. É porque o México fazia parte do NAFTA, né? NAFTA, que é os Estados Unidos, México e Canadá. Ele comenta que teve adaptações nesse texto. No mapa a seguir, que é esse mapa aqui de 2002, estão destacados na cor preta os países que mais receberam fluxo migratório em 2002. Está aqui, ó. Justamente o NAFTA e a União Europeia e, querendo ou não, a Austrália, a Nova Zelândia, bem aqui, e bem aqui o Japão, tá bom? Agora vem a pergunta, olha que interessante. Gente, Enem 2006, falamos da tema de redação de 2012, do próprio Enem. Vem aqui, ó. As migrações citadas estão relacionadas principalmente a quê? Vocês querem tentar resolver? Vou deixar vocês tentarem resolver isso aqui, tá bom? Vou contar 1 minuto para vocês por causa do tempo, gente. 1 minuto é...
Deixa você responder. Pô, vamos participar. Pode participar, gente. É a regra do jogo. O que vocês marcariam aí? Gente, o tempo tá passando. Só tem mais 20 segundos. Vamos embora. Participa, participa. Ele tá falando sobre migração, não Isso, refugiados. isso. Então eu marcaria E. Isso, perfeito. E olha, detalhe, gente. OCDE, tá aqui escrito, ó, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. São países ricos. São pessoas buscando melhores condições de vida. Então, basicamente, são pessoas buscando oportunidade de emprego. É óbvio que é a letra E. Concorda comigo? Só que nesse contexto ele não fala de refugiados. Ainda não. Fala sobre migração, mas não é bem refugiados. É que a questão dos refugiados ela ficou muito forte nos últimos 10 anos. Então, basicamente, de 2010 para cá. Basicamente isso. Tá legal? Posso passar adiante? Você vai por eliminação, tá? Não é tão difícil isso aqui, não. E foi questão do Enem. Olha a próxima. Essa aqui foi da UERJ. É mais recente, é 2017. Vou ler com vocês. Eu vou ler rapidinho. Vou ler sua pergunta. Ai, meu Deus do céu. O conceito de refugiado, apresentado no texto, ele dá o conceito justamente da ACNUR. Eu já li para vocês, não precisa ler isso aqui de novo, tá? A sobre perseguição e tal. Está diretamente associado aos problemas políticos e econômicos que afetam diversos países na atualidade. Beleza, só está te explicando. Nos últimos anos, a região de origem que tem contribuído para o maior número de refugiados em direção a esses países da União Europeia, para a União Europeia. Que região é essa, gente? Pode participar. Qual é a região que está mandando mais refugiados para a União Europeia? Para a Europa, digamos assim. O Oriente Médio. Lógico. É só lembrar da Síria. Síria fica no Oriente Médio. Perceba que é uma questão assim, aparentemente parece difícil de atualidade, mas não é tão complexa. É só você visualizar e aí você tem que ter um pouco de localização espacial. Isso ajuda muito. Se ele fala que é para a Europa, acho que ele fala aqui, ó, União Europeia. Gente, tem país do leste europeu que faz parte da União Europeia, então não tem como. O Oriente Médio é a resposta certa. O Extremo Oriente, para quem não sabe um pouco de localização, basicamente se refere à China, Península Coreana, Japão, tá bom? E a Península Balcânica, a Grécia faz parte da União Europeia. Como é que pode botar a Grécia indo para a União Europeia? Não dá certo. A letra certa é a letra B. E essa questão é mais recente. Vamos para a próxima, rapidinho? Por causa do tempo. Cadê o mapa? Ah, mapa, beleza. De novo União Europeia, olha só. Gente, eu vou ler logo a pergunta por causa do tempo. Tem que analisar as afirmações. É legal isso aqui, isso é muito legal. O mapa mostra os principais países europeus destinos de chegada de sírios. Migração síria. Essa pergunta, gente, é para professor de história do ano passado agora, tá? Quem fez foi a Fundação Getúlio Vargas, para mostrar o grau de dificuldade. Destino de chegada dos sírios que migram para fugir da violência das guerras. Tudo bem até aí? Nenhuma novidade. A respeito desses fluxos migratórios referente aos refugiados sírios, primeira informação. A globalização do comércio e da informação não resultou na superação das fronteiras políticas. Você acha que está certo ou errado isso aí? Olha só, vamos ler devagar. A globalização do comércio e da informação não resultou na superação das fronteiras. Digamos que você não entendeu, vamos ler a próxima. Pode ser um pouco confuso, concordo. Vamos ler a próxima. O Chico, Oi? Pode falar. Chico falou que acabou o tempo. Ah, não acredito. Peraí. Vou responder só acabar isso aqui. Peraí. Segunda, os sírios recebem o estatuto de imigrantes legais. Não, eles são refugiados. Já está errado isso aqui. 2 está fora. A União Europeia... Ah, sim, deixa eu botar aqui as alternativas. Eu esqueci. A União Europeia foi capaz de estabelecer um consenso na forma de lidar. Ah, gente. Poupe, né? A União Europeia vai... Todos os países da União Europeia vão aceitar essa crise humanitária? De jeito nenhum. A Bulgária não é estrangeiro lá. A única informação correta é a 1, tá? Cadê? 1, aqui, ó. Letra A. Só a 1 está correta. A globalização do comércio e da informação não resultou na superação. Está correta, não superou mesmo. Essa questão de fronteiras. Ô, Chico, já acabou a aula? Puxa vida. Sacanagem. Tá bom, né? Fazer o quê?